Lucas 16, a partir do verso 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então, eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Não, pai Abraão, disse ele, se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Podem sentar, queridos. Se vocês puderem abrir essas janelas em cima, porque o som está batendo e voltando, abram todas essas janelas aí em cima. Isso, obrigado, amados. Deixe-me fazer algumas observações preliminares aqui. Primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de lembrá-los, olhando para esse texto, é que Jesus está contando uma história. E as crianças vão para a estação criança e os adolescentes para a estação PAV. Podem ir. Desculpa, eu não me atentei. Vamos, Davi, corre, corre. Ligeiro, hein? Jesus está contando uma história, é uma parábola. Ele está pegando uma história, um caso que era comum na sua época, e contando aquilo como quem está abrindo os olhos das pessoas. Era comum ter ricos, pessoas abastadas, que tinham mendigos às suas portas. E não ligavam para eles, que não estavam nem aí para ninguém. Parece que o tempo passou e a coisa continua do mesmo jeito, né? Então, na época de Jesus, eu estou lá também, está mais fácil. Na época de Jesus, os Lázaros, ou lazarentos, Lázaro é aquele que tem lepra. Hoje chama-se hanseníase, mas naquele tempo se chamava de lepra. Quer dizer, até pouco tempo atrás se chamava de lepra, mas é um termo muito, choca muito, né? E
E esses leprosos, eles eram banidos da sociedade, eles eram marginalizados. As pessoas não tocavam neles, porque a enfermidade pode passar para outra pessoa. Então ele ficava ali, eles abandonavam ele na porta do rico. O rico era um religioso. Você pode ver que ele tem uma intimidade, ele não era uma pessoa ateia, ele é uma pessoa religiosa. O rico da história de Jesus, da parábola de Jesus, ele tem até intimidade com Abraão, ele chama Abraão de pai. Então aqui, Jesus não está contando a história de um homem que não cria em Deus e de um homem que cria em Deus. Ele está contando a história de dois homens que criam em Deus. Um homem rico e um homem pobre. Qual a diferença dos dois? Por que há uma diferença entre eles? Já vamos falar disso. Outros detalhes importantes neste quadro que Jesus monta aqui. Não há na cabeça de Jesus e nem na cabeça do judeu a ideia de reencarnação. Porque quando Jesus conta a história, ele faz Abraão falar. O personagem Abraão fala no verso 31, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Por outro lado, se não há a ideia de reencarnação, há a ideia de ressurreição. E se há a ideia de ressurreição, nós temos que convir que Jesus está contando a história de dois defuntos frescos, de dois camaradas que haviam acabado de morrer, porque ninguém ia pedir para que outro ressuscitasse, sendo que o corpo já tinha se decomposto. Então, isso aqui tinha alguns dias de acontecimento. Entretanto, a desgraça, o tormento era tamanho no Hades, e a palavra Hades, aqui fazendo um parêntese, a palavra Hades era a palavra grega, porque todo o Novo Testamento foi escrito em grego, é a palavra grega para o submundo, para o lugar de tormento. É uma palavra usada na mitologia grega, mas é uma palavra que era usada no vocabulário grego para dizer lugar de tormento. Então, como se falava grego, porque estavam numa cultura greco-romana, como eles estavam escrevendo em grego, eles tinham que escrever de tal forma que as pessoas entendessem. E quando se falava Hades, as pessoas tinham a ideia real do que Jesus estava querendo dizer. Embora Jesus não tenha falado em grego, Jesus provavelmente falou em aramaico, mas quando Lucas escreveu em grego. E ele usou essa palavra, lugar de tormento. E era tão atormentador este lugar, e é tão atormentador, que o rico, a partir do momento que ele entra neste lugar, ele fica tão apavorado com tudo que está acontecendo ali, que ele tem a impressão, ao ver Lázaro no seio de Abraão, ele tem a impressão, e seio é uma enseada, e provavelmente aqui Jesus está falando da enseada do rio da vida, do rio que corre do trono de Deus. Então, lugar de muitas águas, lugar de muitas árvores, lugar de muitos frutos, lugar de muito peixe, lugar de muita alegria, com gramados ao redor, de muita mata, um lugar muito bonito. E daquele lugar de tormento, o rico olhava para Lázaro e via Lázaro num lugar paradisíaco. E ele então tinha a impressão que se Lázaro somente umedecesse a sua língua, ele ficaria de alguma forma mais confortável no seu lugar de tormento. Imagina o tamanho do tormento. Que a pessoa pensa que somente umedecer a língua já é. Ele fala para que Lázaro molhe o dedo na água e molhe a sua língua. Imagina a intensidade do tormento. Então, talvez no mesmo dia, talvez um dia depois, 2 dias depois, eu não sei, aconteceu este
este fato. Uma outra coisa importante nesse texto, que é um pano de fundo do texto, é que a situação da pessoa que morre, na visão de Jesus, que nós cremos pela palavra que é o próprio Deus encarnado, a situação pós-morte é definitiva. O rico foi para o Hades e Lázaro foi para o seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Porque Abraão era o pai da fé. Então todos os que creem vão habitar com o pai Abraão. É nesse sentido, porque Abraão foi o patriarca de Israel, mas ele também é o patriarca daqueles que têm fé. No Novo Testamento, ele é o patriarca do novo povo, do novo Israel, do Israel espiritual, que é formado em Cristo Jesus, que é o povo, que é o Israel da fé. Não é o Israel geográfico, não é o Israel lá da Palestina, é o Israel daqueles homens e mulheres que creem em Jesus Cristo, o Senhor eterno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A situação, portanto, a nossa situação, Jesus está dizendo aqui que ela é definitiva no pós-morte. Então, esse negócio de acender vela, de fazer missa, isso aí não tem nada disso na Bíblia. Esse negócio de você conversar com o morto, não tem como. Quem está lá não passa para cá, quem está aqui não passa para lá. Mesmo se quisesse. E eu vejo aqui uma situação muito interessante, porque Abraão não diz assim, quem está aí quiser passar para cá não pode. Abraão também diz, quem está aqui e quiser passar para aí também não pode. Quem iria querer sair do céu e ir para o inferno? Você sabe de alguém que gostaria disso? De estar num lugar paradisíaco e ir para um lugar de tormento? Somente um: Jesus Cristo. Jesus Cristo fez isso. E ele, se a justiça de Deus não impedisse, que ele é o próprio Deus, se a sua própria justiça não impedisse, ele atravessaria e acabaria com tudo. Mas aos homens foi dado liberdade de escolha. Você não gosta de ter liberdade de escolha? Nessas eleições você gostaria de ser encabrestado e forçado a votar em alguém, como num regime ditatorial? Não, ninguém gostaria disso. Você gosta de escolher e você faz várias escolhas durante o dia. E esses homens também fizeram suas escolhas. E agora, no pós-morte, há um abismo entre aqueles que habitam na presença de Deus e aqueles que habitam longe da presença de Deus. Porque o grande lance, amados, não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. O grande problema do inferno não é que o diabo vai estar lá, porque o diabo vai se lascar inteiro no inferno. Ele não vai governar o inferno. O diabo vai sofrer no inferno. Lúcifer, o nome dele não é Lúcifer, né? Esse é um nome criado. O querubim da guarda, querubim ungido da guarda celestial, que caiu e levou 1/3 dos seres angelicais com ele, rebelando-se contra Deus. Ele e esse 1/3 vão estar no inferno, queimando, ardendo em fogo, chorando e rangendo os dentes. O trabalho dele é levar o máximo possível que ele pode com ele, arrastar a gente com ele. Então esse é um quadro terrível. É um quadro terrível que Jesus está contando. E algumas coisas então a gente percebe aqui que não tem nenhuma força contra isto. Uma delas é a religião. A religião, o realizar rituais, cumprir com rituais, fazer coisas para agradar a Deus, isso não tem força para mudar a sua realidade. Porque no paraíso só habitarão os filhos da fé. Aqueles que creem naquilo que Jesus Cristo fez na cruz.
Lá não habitarão os arrogantes, aqueles que fizeram um monte de coisa na igreja, aqueles que deram um monte de dinheiro para os pobres, aqueles que levaram comida para os mendigos, aqueles que fizeram bem para a humanidade inteira, mas não puderam, com suas próprias forças, pagar a sua dívida com Deus. A sua dívida, a minha dívida, é impagável. Não há o que você faça de bom que compense a sua maldade. E não é só a sua maldade que você praticou, mas a maldade que habita dentro de você. Desde criança. Desde pequenininho. Você é maldoso. Desde bebê você é maldoso. Eu sempre faço essa relação, porque as pessoas pensam que o ser humano vai ficando maldoso com o tempo. Você não ensinou nada para o seu bebê. Ele já começou a falar meu, minha. Aí você coloca outra criança para brincar com ele. Ou com ela. Bota os dois sentadinhos lá, dois anjinhos. E coloca o brinquedo de um só no meio. Você vai ver o que acontece. A mão come. A unhada vai. É meu. E aquele que não é dono do brinquedo, ele também diz, é meu. Porque para ele, o centro do universo é ele. Ele chora, a mãe dá teta. Ele chora, o pai pega no colo. Ele é o centro do universo, está todo mundo correndo para acudir ele. E aquele brinquedo não é dele? Todos os brinquedos da terra são dele. Vocês também já fizeram isso. Vocês também já foram bebês mauzinhos, ruinzinhos, morderam outra criança, unharam outra criança, tacaram pedra nos outros. Nunca, né, Marcelo? Nunca taquei pedra em ninguém. Rapaz do céu, eu lembro uma vez que que o moleque passou por mim de bicicleta, eu devia ter uns 10 anos, eu era bom de tacar pedra. Eu era bom, a gente treinava lá no Bosteiro, que tinha ali onde tem a antiga Telesp ali, tinha o Bosteiro ali, que era o corgo que passava ali. Aí ali tinha, os circos da cidade iam tudo lá. Lembra, né, Franco? Você lembra disso, né? Aí o que a gente fazia? A gente ficava do lado de cá, tacando pedra do lado de lá. A gente tinha que atravessar todinho aquele buracão lá. E eu me lembro que um dia um moleque passou por mim e me xingou. Passou de bicicleta e me xingou e saiu vazado. Eu peguei uma pedra, dessas pedras meio chapadinhas, sabe? Juntei ela assim, e a pedra fez um curvão assim, pegou no meio do quengo do moleque. O moleque caiu da bicicleta, falei, matei. A hora que ele caiu da bicicleta, primeira coisa que veio na minha cabeça, meu pai, estou ferrado. Vou apanhar. Mal melado, desci, irmãos. Eu falo para o menino, não, vai ficar tudo bem com você, você vai ver. Como a gente é mal, né? Como a gente é mal, o outro está sofrendo, a gente fica soprando, mas foi a gente que fez a maldade. Jesus tem misericórdia de nós. Nesse texto também mostra que esse homem rico, ele aprendeu isso em algum lugar. Era na igreja dele, que era o templo, era a sinagoga. Aquele homem pobre não podia entrar lá, mas ele podia, e ele conhecia Abraão. A religiosidade não vai te salvar, meu querido. Você vir nessa igreja não vai te levar para o céu. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. A ruim é que essa igreja não pode te salvar. A boa é que o Deus que adoramos aqui pode. E ele não é dessa igreja. Ele não é propriedade dessa igreja. Então, quando a gente olha para isso, irmãos, e aqui está a minha preocupação com vocês. Eu olho para isso, que é definitivo, é cabal, não tem jeito de ser mudado, não há nada que possa ser feito. Olha ele dizendo, eu agora entendo, eu não quero que os meus irmãos venham para cá,
mas já acabou o tempo. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Quando acaba o tempo, acaba o tempo. E pasmem vocês, o tempo que temos aqui é muito pequeno, perto da nossa existência, que é eterna. Vivemos uma sociedade terrível, irmãos. Violenta, maldosa. As pessoas estão morrendo que nem formiga. E acontece que nós, evangélicos, muitas vezes criamos um conceito de que porque a gente é evangélico, a gente já está inscrito no livro da vida. E a Bíblia não nos garante isso. A Bíblia não garante isso aos evangélicos. A Bíblia garante isso somente aos que creem. E você vê, este homem era um homem que sabia de Deus, que podemos dizer, usando as duas palavras, porque crer e acreditar é diferente, elas têm duas raízes diferentes. Quando você faz o estudo etimológico das duas palavras, isto é, do que elas querem dizer lá no seu nascedouro, crer vem do pistel, vem de pisteos grego, é uma palavra que quer dizer confiar ao ponto de entregar a vida. E acreditar vem do latim, que quer dizer assentimento intelectual. É algo que eu creio com a minha mente. Eu faço as contas, eu falo, só pode ser que existe Deus, porque tudo que existe indica para um ser criador, para um ser inteligente. Então eu raciocino e acredito. Mas o acreditar não tem a ver com o coração, não tem a ver com a fé. A fé tem um passo a mais. Eu acredito e me lanço nos braços desse Deus. Isso é crer. Este homem, este rico, acreditava em Deus. E aqui está o grande problema nosso que eu queria levantar esta noite e quero pedir toda a tua atenção. Eu tenho ficado muito preocupado com a igreja evangélica, mas eu não posso ficar preocupado com a igreja evangélica sem me preocupar com vocês. Como que nós podemos dizer que cremos se nós continuamos mentindo, enganando, fraudando, roubando, fazendo atrapalhada na vida, ofendendo os outros? E não como um ato, mas como uma prática, adulterando, vivendo na sujeira da pornografia. Como que nós podemos dizer que cremos num Deus que nos satisfaz, mas estamos insatisfeitos? Estamos correndo atrás de algo espetacular. Olha só o que esse rico fala para Abraão. Pai Abraão, se alguém se levantar dentre os mortos, eles crerão. Olha o que ele está pensando. Ele está pensando, porque Abraão diz para eles que eles têm Moisés, eles têm os profetas, isto é, eles têm a Bíblia deles. Porque aqui Jesus está no primeiro século, e até o primeiro século não tem o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é fechado no final do primeiro século. Jesus está aqui aproximadamente no ano 25, entre 25 e 30. Não, 25 e 30 não, é entre 20 e 25, entre 22 e 25 anos, ano 25 depois de Cristo, porque Jesus nasce mais ou menos no ano 4 antes de Cristo, porque o nosso calendário foi corrompido por um papa chamado Gregório. Então Jesus não nasceu no ano 1º da era cristã. Se você fizer as contas por causa do recenseamento de César, do recenseamento que aparece na Bíblia, Jesus vai nascer ele nasce no ano do recenseamento, e o recenseamento foi no ano 4 antes da era cristã.
Tudo por causa do Papa Gregório, que resolveu mexer no calendário e deu ruim, mexeu mal. Então, amados, Jesus está aqui no ano, entre aí, perto do ano 25 da era cristã, um pouco menos até. E o que eles tinham era Moisés. Moisés aqui não era a pessoa de Moisés, mas eram os escritos que eram tidos como de Moisés, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Torá, que é o Pentateuco. Pentateuco porque é penta, é 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros formam a Torá. Esses 5 livros é a base de toda a crença judaica. E depois então vem os juízes e os profetas. O que Abraão fala para ele? Eles têm Moisés e têm os profetas. Eles têm uma Bíblia lá, que eles creiam naquilo. Que eles ouçam o que Moisés falou. Que eles ouçam o que os profetas falaram. Nós também temos a nossa Bíblia. E o nosso fundamento é dos apóstolos e dos profetas. Não é o de Moisés, mas estamos no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E assim como aquele rico tinha Moisés e os profetas, tinha sua Bíblia, tinha sua igreja, e ele frequentava a sua igreja e lia sua Bíblia, como seus 5 irmãos também, ele desejava algo espetacular, que um morto ressuscitasse, que alguém voltasse dos mortos. Você imagina Lázaro entrando, perfeito agora, saindo do sepulcro, entrando na cidade. Os irmãos do rico conheciam, porque eles, para entrar na festa, passavam pelo mendigo, e agora então eles iriam ver Lázaro, iriam dizer: Lázaro, uau, mano, você ressuscitou. Sim, eu ressuscitei. E como que é lá do outro lado? Tem futebol? É brincadeira, eles não iam perguntar isso, que lá não tinha futebol, né? Como que é lá do outro lado? E Lázaro então iria dizer: essa era a mentalidade do rico. Jesus falou: se eles não ouvem a Bíblia deles, que é Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscitasse dentre os mortos, eles se convenceriam. Sabe por quê, irmãos? Porque o milagre não convence ninguém. O milagre não convence ninguém. Eu postei esses dias, eu não sei se vocês viram na internet, uma postagem que eu fiz, mas algumas pessoas replicaram ela, né? Encaminharam ela. De uma menininha que o pastor está orando, a perna dela cresce diante dos olhos de todo mundo. Vocês já não viram isso aqui? Quantos já viram isso? Levanta a mão. Vocês viram braço, perna crescer, vocês viram dentes serem obturados, vocês viram pessoas entrarem em cadeira de roda e sair andando daqui. Agora eu pergunto para você, você conhece outras pessoas que viram as mesmas coisas e estão lá no mundo agora? Não querem saber de Jesus? Quantos conhecem alguém que viu os milagres, ou alguém até que recebeu um milagre e não quer saber de Jesus? Levanta a mão quem já viu gente assim. Pois é, o milagre não convence ninguém. O milagre é um sinal para os incrédulos. O milagre é aquilo que vai deixá-los sem argumento diante de Deus. Eles não vão poder dizer: eu não sabia, eu achei que não era real. Por isso a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o que viu e creu, mas muito mais bem-aventurado é aquele que não viu nada e creu. Porque o milagre não muda a pessoa. A única coisa que muda uma pessoa é o Espírito Santo. Ele convence do pecado, ele convence da justiça, ele convence do juízo eterno. O milagre só faz mostrar que Deus é real aqui e agora. Eu contei de manhã a história de um rapaz que chegou aqui na igreja. E depois ele veio, para a igreja por um tempo. Deixa eu contar a história para vocês, é melhor. Acho que vai ficar melhor contando a história do que
contando fragmentado assim. Eu estava, isso fazem uns 20 anos que isso aconteceu. Eu estava passando na frente da Santa Casa, se eu não me engano era um sábado, e eu vi uma senhora se descabelando, literalmente puxando os cabelos e gritando, olhando para o céu e gritando para Deus. Só tinha ela na calçada. E aquela visão, né, daquela mulher arrancando os seus próprios cabelos, em desespero, mexeu comigo. Eu diminuí a marcha do carro e passei mais devagar para observar. E quando eu olhei para ela, ela também olhou para mim. E quando ela olhou para mim, ela me reconheceu. E ela começou a gritar: Pastor Berbel, Pastor Paulo, Pastor Berbel, pelo amor de Deus, me socorre. E eu fiquei constrangido, fiz assim para ela: espera, estacionei o carro ali na frente da Santa Casa e fui na direção dela. Falei: o que está acontecendo? Ela falou: meu filho, o médico deu 2 dias de vida para ele. Ele está com câncer no intestino. Não tem mais o que fazer. Acabaram-se os recursos da medicina. Aí é aquela hora que você olha para Deus e fala: Deus, tem misericórdia de mim, né? Porque a pessoa está olhando para você como a boia de salva-vida no meio do alto mar. E você sabe que você não tem poder nenhum. Que quem tem poder é Deus. E você pode orar, mas se Deus não fizer, não adianta, a tua oração não vai valer nada. Só Deus pode fazer. Então aí você ora para Jesus e fala: Deus, o que eu faço? Aí eu falei para ela: olha, aguarde aqui, eu vou entrar lá dentro. Qual o nome dele? Ela falou: Wellington. Eu espero que ele veja isso, porque isso faz 20 anos e ele está vivo. Talvez alguns de vocês conheçam ele. Tem alguém que conhece? Sabe de quem eu estou falando? Você sabe, Irma, de quem eu estou falando? Eu entrei, irmãos, e eu vi um rapaz de aproximadamente 22, 23 anos, numa cama, num estado lastimável. Ele era um cadáver, ele era uma múmia. Sabe uma pessoa mumificada depois de muitos anos? Ele era um rapaz negro sem cor. Era uma cor negra esbranquiçada, a pele grudada no osso. Os músculos já tinham ido embora. Você via que os dentes estavam grudados nos lábios. Dava para você ver toda a arcada marcada na carne. Não tinha mais nada. Ele estava seco. Ele era puro osso. Você olhava, você viu o esqueleto dele com couro em cima. Eu olhei para aquele rapaz e falei: Jesus. Eu olhei para ele. Eu falei: você crê que Jesus pode te curar? E ele fez um esforço enorme. Ele estava com a boca meio aberta. Ele falou: creio. Falei: então eu vou orar por você. Só que quando Jesus te curar, você vai lá na minha igreja da testemunha. Era na 2ª IPI ainda. E orei por ele e falei para ela: confie no Senhor. Passaram-se os dias. Eu não sei quanto tempo. Eu não posso precisar a você se foi 1, 2, 3 meses, 4 meses. Eu sei que quando isso acontece, quando acontece o desfecho disso que eu estou te contando, eu estou agora dentro da igreja, esperando a hora de pregar. Eu estou no primeiro banco da igreja. Estava lá acontecendo o louvor e eu estava em depressão. Eu estava vivendo um momento de episódio depressivo. Eu tinha emagrecido 10 quilos. Eu não dormia à noite. Eu estava pele e osso. E eu vi aquele vulto que vinha pela lateral da igreja, porque eu estava sentado nos bancos aqui, tinha várias janelas. E eu vi que ia passando alguém lá, né? De rabo de olho, eu ia olhando e eu via aquela pessoa passando. E aquilo me chamou a atenção, porque ele vinha com um suporte na mão. Essa pessoa vinha com um suporte de soro na mão. E ele entrou pela porta lateral, que dava bem no primeiro banco. Ele entrou e sentou do meu lado, colocou o suporte entre eu e ele, e falou: pastor Paulo, o senhor lembra de mim? Ele estava sem cabelos.
Eu falei, olhei para ele, sou muito bom fisionomista. Falei para ele, você é o Wellington? Ele falou, sou eu mesmo, pastor, eu estou vivo. E aí eu contei para a igreja, dei o testemunho para a igreja. Alguns anos depois, o Wellington voltou, veio assistir um culto. E nós fomos orar pelos irmãos, chamamos as pessoas à frente da igreja, né? Venham para cá, vamos orar juntos. E ele veio também. Pusemos a mão na cabeça dele, ele caiu endemoniado. E nós naquela batalha com aquele demônio, levou tempo, o demônio levava ele a ficar meio abestalhado, né? Ele andava pela igreja feito um zumbi assim, ele queria subir nas paredes. Ele estava totalmente possesso de um demônio, de um espírito maligno. E aí nós fomos entender por quê. Ele tinha sido consagrado à Aparecida. E eu falei para ele, você não pode ter dois senhores. Ou Jesus é teu Senhor, ou Maria é tua Senhora. Mas eu quero lembrar a você que Maria era serva de Jesus, ela não era senhora de ninguém. Te ensinaram errado. Ele falou, mas a minha avó me consagrou à Aparecida. Eu não posso entristecer o coração da minha avó. Mesmo ele entendendo, porque ele estava sem o demônio naquele momento que estava conversando conosco. Ele não quis. Ele foi curado lá na Santa Casa. Ele está vivo até hoje, já faz mais de 20 anos. Ele já tem perto de 50 anos. Mas ele não quis Jesus. Eu não sei daquele dia para frente se ele entregou a vida para Jesus. Portanto, o milagre não converte ninguém. O sobrenatural nesse aspecto, o extraordinário, ele só causa um impacto. Para mim foi maravilhoso, porque eu estava em depressão e vi o agir de Deus claro na minha frente. Um morto vivo agora é um vivo. Jesus agiu, o meu Deus é vivo. Os médicos abriram mão, mas o médico dos médicos não. Então, para mim, era uma prova irrefutável da existência, da realidade de Jesus, mas para ele não. Para ele, o milagre é que era importante. Aquilo que ele recebeu. Então aqui nós vemos isto. Esse rico quer algo extraordinário. E Abraão disse, nem se um morto ressuscitasse, eles seriam convencidos. Que deem ouvidos à palavra de Deus. Então, irmão, eu queria encerrar essa palavra dizendo para você o seguinte, que alguns aqui irão para o inferno, porque viveram aqui dentro, porque tiveram os profetas, os apóstolos, os textos bíblicos, mas não deram ouvidos. Continuaram religiosos, não se converteram de verdade. Jesus não é o seu Senhor. Jesus não é o seu Deus. O seu Deus continua sendo o seu ventre. O seu Deus continua sendo os seus prazeres. O seu Deus continua sendo a tua vontade. O seu Deus continua sendo o seu projeto. O seu Deus continua sendo os seus ideais. O seu Deus não é Jesus. Tanto é verdade que quando você fica entre fazer a vontade de Deus, que é realizar alguma coisa debaixo de um princípio bíblico, você prefere a esperteza humana. Ao invés de cumprir com seus compromissos, você prefere ser esperto. Ao invés de amar, você prefere levar vantagem. Você que faz isso não é convertido. Não é. Você que está vendo pornografia lá na internet, você que vê pornografia no seu computador, você que está envolvido com pedofilia, você que é violento com a sua esposa,
Você que é violento com seus filhos, eu não estou falando de disciplina, estou falando de espancamento. Você que está vivendo uma vida suja, é um homem e uma mulher violento, violenta, você não conhece a Deus. Você que não se importa com aqueles que estão se perdendo, indo para o inferno, tanto faz, eu já estou com Deus, eu estou na igreja, para mim, eu não vou ficar arrumando problema para mim, indo pregar para as pessoas lá no meu trabalho, eu não vou perder o meu emprego para ficar falando de Deus para os outros. Você não conhece a Cristo? Você que lá no jogo de futebol, você acha que o que acontece ali dentro não tem reflexos na eternidade? Você não conhece a Cristo. Você que é maldoso com as pessoas, você que joga o carro em cima do pedestre, você que joga a moto em cima do pedestre, a bicicleta, ou o carro em cima, o mais forte jogando em cima do mais fraco, você não conhece a Cristo. Você que expõe uma vida à morte, porque você está com raiva, você precisa se converter dos teus maus caminhos. Quem conhece a Cristo, segue a Cristo. Quem conhece a Cristo não é mais dono da sua vida. Quem conhece a Cristo vive debaixo dos princípios de Cristo. Quem conhece a Cristo dá ouvido às Sagradas Escrituras. E se você não dá, meu querido, fique você com raiva de mim ou não, eu estou um pouco me lixando se você ficar com raiva de mim, porque na verdade eu estou aqui servindo a Deus e não a você. Eu tenho que te falar, você não conhece a Cristo. E hoje Deus está te dando a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de se converter dos seus maus caminhos. Você não lê a Bíblia, você não conhece a palavra, você não ora, você não busca, você não se deleita no Senhor. Jesus não é o teu deleite. Você nem imagina o que é ter Jesus como deleite. Você não experimenta das delícias espirituais que Deus já nos concedeu na palavra. Você não quer, você nem pensa nisso. Você precisa se converter. Você está no caminho errado, você está na direção errada. Você precisa conhecer o amor de Deus. Deus te ama. Deus tem o melhor para você. E o melhor para você não é você. O melhor para você é Jesus. Porque Jesus é rico em misericórdia, Jesus é rico em perdão, Jesus é rico em compaixão. Jesus, por tua causa, Jesus desceu da sua glória e encravou a tua cédula de dívida, a tua nota de dívida. Jesus encravou na cruz do Calvário. Você acha que aquela cruz era aparelhada, era lisinha, como cruz de filme de Hollywood? Aquela cruz cheirava a morte, ela tinha sangue nela. Os romanos não lavavam aquilo. Se você chegasse ali, você ia sentir o cheiro de sangue. Ao redor daquelas cidades, tinha os lixões, tinha cadáveres ali. Os romanos iam entulhando cadáveres, e o fogo era permanente naqueles lugares. Aquilo fedia a morte. Mas o que impressionou Jesus, o que fez Jesus suar sangue, o que fez Jesus chorar diante daquele quadro que ele antevia, a cruz, o Calvário, Calvário quer dizer caveira, o monte da caveira. Jesus anteviu a sua própria morte, e Jesus se desesperou. A Bíblia diz que Jesus se desesperou. E aí você pode se perguntar, como que ele se desesperou se ele era Deus? Irmãos, ele estava ali, Deus estava ali totalmente despido da sua divindade. Ele fez isso por nós. Aquilo que aconteceu na cruz não foi um teatro, aquilo foi verdade. E Jesus, antevendo aquilo, Jesus falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
Todavia eu vou te obedecer. Todavia eu vou te obedecer. Seja feito como o Senhor quer e não como eu quero. Sabe por que Jesus estava apavorado? Não era com a coroa de espinhos, não era com o cheiro de sangue, não era com o aspecto da morte, não era com as chibatadas que iriam rasgar a sua carne. Jesus não temia nada disso. Jesus era imortal. Sabe o que Jesus estava com medo? Jesus estava com medo de algo novo que ele não conhecia. Ele conhecia porque era Deus, mas não conhecia de experimentar. Ele sabia da existência. Ele sabia que era ruim. E ele sabia que por algum tempo que iria lhe parecer a eternidade, ele ia ficar separado do Pai. E ele ia descer ao Hades. Sabe por quê? Porque naquela cruz ele ia carregar aquilo que ele mais temia, que ele nunca havia experimentado: o pecado. A imundície do pecado, a sordidez do pecado. Jesus ia carregar naquela cruz e ele ficou apavorado. Sabe por quê? Porque ele é santo, 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 e a terra está cheia da sua glória. Quando ele se assenta no trono, Isaías tendo a visão, quando Isaías teve a visão, vocês estudaram essa semana nas cordas, nós pregamos domingo passado pela manhã, porque domingo à noite nós tivemos o encerramento do Odres, não pregamos sobre o texto de Isaías 6. Você viu que Isaías disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, eu vi o Rei da Glória, assentado num alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo. Que templo? O templo de Jerusalém, o templo onde Isaías estava. Você não está vendo, mas as vestes de Deus estão descidas, estão desvendadas sobre nós. E diz a palavra que a glória, os serafins voavam de um lado para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E agora esse Deus glorioso tem que viver como homem. Pode olhar, o Franco está abrindo lá para olhar. Pode olhar, Franco, que quando Isaías tem a visão, é tão impactante a presença de Deus diante dele, que a casa, que o templo se enche de fumaça, e os umbrais do templo tremem. Todo o templo tremeu. Era na terra, mas Deus estava na dimensão do sobrenatural, na dimensão do terceiro céu. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Agora ele vem e tem que carregar o pecado na cruz. Sabe que pecado era aquele? Ele não cometeu nenhum pecado. Que pecado era aquele? Era o seu pecado. Sabe aquelas coisinhas que você faz escondido? Sabe aquelas coisinhas que você acha que ninguém vê? Ele carregou na cruz. A vergonha que você tem, ele carregou na cruz. E era tanto pecado, era tanta imundícia, era tanta sordidez, que diz a palavra que ele ficou desfigurado na cruz. E as pessoas olhavam para ele e diziam: ele é um maldito, um desprezado por Deus. Mas ele estava carregando o teu pecado, a tua doença, a minha doença, o meu pecado. Ele estava carregando a nossa sordidez, a nossa maldade. E o castigo que ele estava recebendo era para nos trazer paz, nos fazer amigos de Deus. Tudo isso por nossa causa. Você é livre para escolher. Ele deu liberdade para Adão e Adão escolheu ir contra ele. Que Deus maravilhoso é esse? O Criador que deixa a criatura escolher ficar contra ele. Não é um Deus maravilhoso? Nunca ele usou
de fazermos fantoches seus, marionetes seus. Você tem que escolher, eu tenho que escolher. Esse rico ficou dentro da casa de Deus, ouvindo as Escrituras como você ouve todos os domingos, e depois nas cordas, e ainda às vezes na internet. E ele não escolheu Deus. E muitos vêm a este lugar e escutam a palavra e não escolhem Deus. Eles continuam tentando fazer de Deus um ser subserviente, um ser a seu serviço, para o seu... tentando fazer de Deus um ser subserviente. Você entendeu? 2 vezes para você entender. Fazendo de Deus, tentando fazer de Deus um servo seu. Deus serve para me curar, Deus serve para abençoar minha família, Deus serve para me dar dias melhores, Deus serve para me dar alegria, Deus serve para me dar um porto seguro, mas Deus não é o meu Senhor. Jesus não é o meu Salvador. E eu queria agora te dar a oportunidade de você tomar uma decisão. Tome a tua decisão. Feche os teus olhos. Se você ouvindo essa palavra, você entendeu que está indo na direção da morte eterna. Você entendeu que o pós-morte é definitivo e que você não está seguro, não está segura de que você está com Cristo. Você está tendo agora a oportunidade de tomar uma decisão. Decida-se por Jesus. Eu não vou ficar pedindo para você fazer isto. Ele é muito caro para eu pedir para você fazer isto. Ele é muito sublime para ser leiloado daqui do púlpito. Você tem a tua oportunidade. Decida-se por ele. Porque é a única chance que você tem. Se você quer fazê-lo, eu gostaria de orar com você. Então eu peço que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Sai agora, vem cá. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar com você. Enquanto todos estão de cabeça baixa, olho fechado. É a tua oportunidade. Sai do teu lugar, isso mesmo. Vem como você está. Vem falar para Jesus. Jesus, seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero te seguir de hoje em diante. Vem. Eu vou aguardar mais um pouco. Eu vou tentar ajudar você. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, repete essa oração que eu vou fazer no teu coração. E vocês que estão aqui à frente, falem para Jesus no coração de vocês também. Não precisa falar em voz alta, mas diga para Jesus. Jesus, vai dizendo aí dentro, Jesus. Eu quero ser teu. Eu quero me entregar ao Senhor. Faz de mim uma nova pessoa. Me dá uma nova história. Eu me rendo essa noite. Eu me entrego. De hoje em diante, tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Eu vou te seguir. Eu vou te servir. Eu entendi. Eu preciso de ti. Eu entendi que o que eu preciso é do teu amor. É da tua compaixão. E eu me entrego ao Senhor hoje. Eu faço com honestidade, com verdade, com sinceridade no meu coração.
Eu oro com fé. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, mesmo de cabeça baixa, olhos fechados, dê o sinal com a tua mão. Você que fez essa oração, alguém que orou, dê um sinal com uma das suas mãos. Se alguém levantou a mão e eu não vi, se você levantou a mão, se você deu sinal com uma das suas mãos, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui, você tomou decisão, você não pode se esconder de Deus. Vem aqui à frente. Vamos orar. Deus querido, quero pedir por esses amados, Deus, que se colocam na tua presença, Pai, para serem teus. Que o Senhor derrame teu Espírito sobre eles. Que o Senhor os encha, Senhor. Isto mesmo, filho, você está certo. Que o Senhor encha eles, cada um deles, Deus. Se mais alguém quer vir, venha, sai do seu lugar e venha. Venha. Senhor, que o Senhor vá enchendo, em nome de Jesus, do teu Espírito. E marcando o nome deles no livro da vida. Senhor, que eles não vivam mais para si mesmos. Eles vivam para a tua glória. E que quando eles partirem, que eles sejam encontrados fiéis e recebidos na glória, na tua presença, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Eu quero pedir que agora a igreja venha aqui à frente. Você que já tomou uma decisão com Jesus, vem aqui. Vem junto com eles aqui, todos vocês que tomaram uma decisão com Jesus. Vem junto. Vamos dar as mãos aqui na frente. Deem as mãos uns para os outros. Isso, venham mais para frente, venham mais para frente. Venham mais para frente, isso. Isso, vão entrando, vão fazendo um cordão assim, deem as mãos uns para os outros. De mim você se esconde, de Deus não. Deem as mãos. A mim você engana, a Deus não. Para mim você pode fazer de conta. Isso não vira com Deus. Tem crentes aqui que suas casas estão cheias de ídolos. Cheias de deuses lá dentro. Tem crentes que ainda suas casas, eles carregam dentro das suas carteiras a nota de $1 para dar sorte. Trevo de 4 folhas. Você não confia em Deus, você precisa se converter. Tem crente que ainda tem Buda em casa, virado com a Buda para a porta, para dar sorte. Tem crente que tem elefante virado com o traseiro para a porta para dar sorte. Tem crente que ainda tem Aparecida, tem São Jorge, tem Santo Expedito, São Benedito, Santo Antônio. Você não é crente. Crentes não têm ídolos. Crentes não fazem imagens de escultura. Crentes não carregam foto de pastor, nem toalhinha de pastor, nem óleo ungido. Crente não carrega rosa ungida. Crente não carrega sal grosso, nem galho de arruda. Crente não toma banho com o sabão do lavandeiro. Crente não carrega pedaço da cruz. Crente só carrega uma coisa: Jesus no seu coração. Todo o resto é mentira. É uma fraude. Tanto no meio católico, quanto no meio espírita, quanto no meio evangélico. É fraude. Feche os seus olhos. Deus, nós te amamos, Senhor. E nós queremos te adorar. E queremos provar as delícias da tua presença. Senhor, derrama o teu Espírito sobre a vida desses amados. Que aqueles que estão com o coração dilacerado, Senhor,
recebam do Senhor graça, recebam, Senhor, novidade de vida, recebam, Senhor, a alegria do Espírito Santo, que aqueles que não se converteram, estão escondidos no meio dos crentes, Senhor, recebam fogo do Senhor, para queimar os seus pecados, para queimar as suas mentiras, para que eles se convertam ao Senhor. Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Que o Senhor socorra aqueles que estão com o coração partido, que estão, Senhor, inseguros, que estão, Pai, estão vivendo dias difíceis. Entra com a tua providência com aqueles que estão vivendo dias, Senhor, de penúria, dias de falta. Entra com tua providência, Senhor, sobre aqueles que estão vivendo abastadamente, mas que vivem, Senhor, como se fosse viver para sempre aqui. Providencie para eles sabedoria. Entre com providência, Senhor, com aquele que está enfermo, com aquele que está, Senhor, com sua vida arrebentada, com aquele que recebeu o diagnóstico de que não há chance. O Senhor dá risada. A palavra diz que o Senhor se ri quando os homens dizem que não há chance. Quando os homens fazem planos contra o Senhor. Quando os homens dizem, vai ser assim ou vai ser assado. Só o Senhor sabe. E o Senhor muda histórias, o Senhor muda realidades, o Senhor muda pessoas, o Senhor transforma. E o Senhor pega aquele que não é, pega aquele que parece nada, pega aquele que se sente, Senhor, inadequado, que se sente, Deus, como quem é indigno. O Senhor torna digno, justo, santo, limpo. É o Senhor quem faz. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Derrama a tua bênção sobre teus filhos e filhas, Senhor. Derrama, Senhor, que eles recebam o aconchego das tuas mãos amorosas e graciosas. E sintam que o Senhor os aceita e os recebe, se tão somente eles querem. E nós pedimos isto no nome santo de Jesus. Amém. Olha para a pessoa que está perto de você, dá um abraço e fala: Jesus ama você e tem um propósito para a sua vida. Jesus ama você e tem um propósito para a sua vida. Jesus ama você, minha querida, tem um propósito para a sua vida. Deus abençoe, meus queridos. Tenham um ótimo restante de domingo, uma ótima semana. Que o nome do Senhor seja glorificado, igreja. Deus abençoe, queridos.